Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de passado, o simple past, dos verbos regulares e irregulares. I'm wide awake, but you're a nightmare. Os usos do passado simples. Nós usamos o passado simples quando nós queremos expressar ações que foram completas, que já estão completas no passado, certo? Por exemplo, eu dancei salsa ontem. Eu visitei minha mãe semana passada. Então, são ações que já se completaram no passado. Outra coisa, se você quiser falar de alguma coisa que você costumava fazer no passado, aí já é um outro assunto para uma outra aula. A gente tem que usar o used to, mas isso é assunto de uma outra aula. Então, tudo que você quiser falar do passado, que tenha sido um hábito, é outro passado, não esse. E temos, como eu já disse, os verbos regulares e irregulares. Verbos regulares. Olha o exemplo. To publish, publicar, published. To play, jogar, tocar e brincar, played. Esses verbos regulares a gente vai explicar daqui a pouquinho, mas vocês viram que ele no passado, esse aqui são eles no passado, eles estão com ed? Isso aí. A gente vai saber por que daqui a pouquinho. Verbos irregulares. Nós temos aqui a forma infinitiva dele, que é o fall, que é cair, e o passado dele é fell. Não tem o ed, ele fica diferente a escrita dele. To grow fica grew. Todos pedem o to quando vem o passado, porque o to a gente só usa quando a forma é infinitiva. Então, nós temos verbos regulares e os verbos irregulares no passado. Os regulares, o nome já diz, eles têm uma regularidade de serem conjugados no passado. Já os irregulares, eles não entram em regrinha nenhuma, simplesmente eles mudam a forma dele no passado e a gente tem que memorizá-los. Vamos agora ver a forma afirmativa dos verbos regulares no passado. Primeira coisa, para os verbos regulares, o passado ele é formado quando a gente acrescenta ed, como eu já mostrei para vocês naquele primeiro slidezinho, que todos eles tinham ed na terminação dele. Vamos à primeira regrinha. Para os verbos terminados em e, elimina-se o e e antes de acrescentar ed. Como eu disse para vocês, a gente acrescenta ed nos verbos regulares no passado. Só que tem algumas exceções, alguns casos que vocês precisam saber. Por exemplo, os verbos que terminam com e, você tira esse e e acrescenta o ed. Por exemplo, to observe, que é observar, observed, ed, você não bota dois s. To release, released, certo? Você acrescenta ed, mas você elimina o e que já existe no verbo na sua forma base. Verbos terminados em consoante mais y, o que a gente faz? Muda-se o y para i antes de acrescentar ed. Quando eu falo antes de acrescentar o ed, é porque eu já disse que os verbos regulares todos têm que colocar ed, certo? Aí, esses casos aqui que você tem que prestar atenção. Quando terminar em consoante mais y, a gente muda o y para i e acrescenta o ed. Por exemplo, to try, eu tenho aqui uma consoante mais y. Vai ficar tried. Eu tirei o y, coloquei o i no lugar e acrescentei o ed. A mesma coisa não acontece no play. Por que não acontece no play? Sim, o play ele termina com y, mas antes do y tem o quê? Uma vogal. E essa regrinha aqui só se aplica quando terminarem com consoante mais y. Então, no caso do try, eu tiro o y e boto o ed. Mas no play, eu só acrescento ed. Por quê? Porque antes do y tem uma vogal. Repetindo, antes do y tem uma vogal. E eu só
acrescento IED e retiro o Y quando esse verbo terminar em consoante mais Y. Consoante Y. Terceiro caso, os verbos que terminarem em CVC, o famoso CVC, que é consoante, vogal, consoante, e esses verbos precisam ser oxítonos. O verbo de monossílabo, que tem uma sílaba só, você já entra nessa regrinha aqui sem pensar duas vezes. Mas quando ele tiver mais de uma sílaba, tiver duas sílabas, ele precisa ser oxítono. A última sílaba dele tem que ser a sílaba forte. Para você fazer, sabe o quê? Dobrar a última consoante, ou dobra-se a consoante final e acrescenta ED. Por exemplo, stop. CVC, consoante, vogal, consoante. Eu boto mais um P e acrescento ED, então fica stopped, com dois P's. Já no caso do occur, é o mesmo caso. Eu tenho consoante, vogal, consoante, eu acrescento mais um R, ED e fica occurred. Dois R's. Mas no verbo enter, que é um verbo dissílabo, tem duas sílabas, que não é oxítono, no caso occur, a última sílaba é a sílaba forte, então é um verbo oxítono. Mas aqui, ele não é oxítono. A sílaba forte é a primeira, é o enter. Você não fala enter, você fala enter. Então, ele não é oxítono. Não é uma palavra oxítona. Eu não dobro a última consoante. Repetindo, ele tem que terminar com CVC e tem que ser oxítono, para poder você dobrar a última consoante antes de acrescentar o ED. Agora eu trouxe para vocês aqui algumas expressões, algumas locuções, uns advérbios que podem ser usados em frases no passado. Por exemplo, yesterday, que quer dizer ontem, ago, atrás. Então, você pode dizer 2 days ago, 2 dias atrás. Você pode dizer 5 days ago, 5 dias atrás. Você pode falar a week ago, uma semana atrás. Você pode falar um ano atrás, a year ago, um ano atrás. E eu tenho outra expressão também que é last, quer dizer último. Você pode falar last week, última semana. Last weekend, último fim de semana. Last year, no último ano. Last month, último mês. Last Sunday, Monday, Tuesday, qualquer dia da semana. Segunda, domingo, segunda, terça. Ou as estações também, summer, winter, ou qualquer outra expressão que você quiser usar com o last. Ok? Um beijão para todos e até a nossa próxima aula.